Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, 31. E hoje eu estou aqui para trazer mais uma reflexão bíblica sobre algo que Deus tem colocado no meu coração nesse dia, de uma maneira tão forte, para estar falando a todos aqueles que me seguem nas redes sociais, caros amigos, colegas, né, irmãos em Cristo Jesus. E esse texto aqui fala sobre o cântico de vitória, né? O cântico de vitória de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E para fim de conhecimento, né, a carta aos Romanos, né, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos judeus e gentios que moravam ali em Roma. E esses irmãos, eles estavam passando por um processo um pouco difícil ali, porque anos anteriores, né, essa carta, poucos anos anteriores, o imperador Cláudio, ele fez um decreto, né, para expulsar todos os judeus e também cristãos que moravam ali em Roma. E essas pessoas saíram, né, tiveram que abandonar suas casas e seus negócios e tiveram que sair ali de Roma. E depois que Cláudio morreu, essas pessoas elas retornaram, né, para a sua vida ali. E ali existia uma comunidade cristã, né, que foi formada, né, depois do Pentecostes ali. Então, esses cristãos, eles estavam um pouco dispersos, né, sem uma liderança ali que pudesse estar trazendo uma direção. Uma dessas pessoas que saíram ali é um casal muito conhecido chamado Priscila e Áquila, né, e eles foram para a Grécia, na cidade de Corinto. Então, nós vemos ali que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, né, com o intuito ali de ensinar, né, de estabelecer as doutrinas do Senhor, para que essa igreja, né, essa comunidade cristã pudesse ser edificada, né? Esse é o propósito da doutrina, trazer edificação àquela crença, né, ali, aquele grupo de pessoas ali que professam a mesma fé, no caso a fé em Jesus Cristo. Então, ali o contexto ali, né, para sabermos o que estava acontecendo, o propósito, né, de chegarmos nesse capítulo. Então, esses cristãos estavam passando, né, tinha acabado de passar por uma perseguição, estavam voltando, e a gente sabe que quando se vive um momento de perseguição, há um esfriamento na fé, né? Há muitas vezes ali até um abandono da fé. Existe uma grande possibilidade das pessoas voltarem às práticas passadas, né? Para práticas da idolatria. A gente sabe que em Roma ali tinha um panteão ali de deuses, né, greco-romanos, e o próprio imperador era considerado como um deus. Então, estava muito fácil ali para aqueles cristãos, aquelas pessoas que estavam ali, se esfriarem na fé. E Paulo, vendo tudo isso, ele decide escrever a carta aos Romanos. Essa epístola, né, a carta que é considerada também como o Evangelho de Paulo, né? O Evangelho segundo escreveu Paulo, porque fala sobre a justificação da fé. Ali ele também combate a questão da idolatria, né? Ele fala sobre o amor fraternal. Então, o apóstolo Paulo, ele traz essa carta ali, né, para que aqueles irmãos pudessem ser amparados e eles não perdessem ali o foco daquilo que eles escolheram viver um dia, que era viver uma vida para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo ele chega aqui no capítulo 8, né, ele começa a falar sobre
a vida que é guiada pelo Espírito de Deus. Né? A partir do momento que nós não somos mais guiados pelo espírito desse mundo, que nos conduz ao erro, que nos conduz ao engano, que nos conduz à prostituição espiritual, nós ali recebemos a Jesus e recebemos dele o seu Santo Espírito. A nossa vida completamente ela é guiada pelo Espírito dele, né? E ela nos ensina a obedecê-lo em tudo. E é interessante falar sobre isso, porque o que acontecia ali, né, em Roma, né, um lugar tão forte, né, de uma cultura politeísta, não é diferente daquilo que nós vivemos, né, daquilo que nós vivemos hoje aqui no Brasil, né, estamos cercados, né, de tanta idolatria, de tanto misticismo, e que tenta diariamente sufocar, né, o Evangelho, sufocar o senhorio de Cristo na nossa vida. Então, Paulo ele começa a falar, né, no início do capítulo, uma vida que é guiada pelo Espírito de Deus. E ele começa a dizer que essas pessoas elas submetem a sua vida, né, o seu jeito, a sua maneira de ser, a maneira que Cristo quer. E não mais a maneira carnal, como nós andávamos antes, né, de conhecermos a Jesus. Então, ele diz que nós somos livres, né, desse tipo de prática, porque nós estamos em Cristo Jesus. E ali ele começa a trazer, né, tantos ensinos sobre essa questão de vivermos uma vida, né? Uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Que nós não podemos viver uma vida assim dividida, né? Uma vida dupla dentro da igreja, servindo, dizendo que servindo a Deus, mas estarmos com comportamentos ainda das práticas desse mundo, né, que tentam infiltrar ali, né, dentro da comunidade cristã, doutrinas que não tem nada a ver com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre esse assunto eu gostaria de debruçar um pouquinho, né, poucos minutos do meu tempo, porque por que eu estou falando isso, né? Já há dias que tenho falado sobre uma série de palavras sobre um sistema religioso adúltero, né, que tenta infiltrar, tem tentado permanecer dentro, né, infiltrar já infiltrou, mas permanecer dentro da comunidade cristã, atraindo pessoas para serem adeptos, né, que é um sistema religioso adúltero que é chamado em Apocalipse da Grande Babilônia, que tem ali observado pessoas que andam frustradas, desiludidas, muitas vezes na fé, pessoas que estão cheias de pecado, pessoas que não querem verdadeiramente se submeter ao senhorio de Cristo, né? A vontade de Deus para nós. E essas pessoas acabam achando que estão ali dentro da comunidade cristã e estão ali para ganhar, né, para conquistar riquezas desse mundo. E não só apenas e não se importam com a questão da salvação, né? Estão ali mais uma religião que querem servir, que querem viver. Então essas pessoas elas entram, né, na comunidade cristã e elas estabelecem ali o seu tribunal, né? E sobre isso eu quero dar um tema que eu acabei não falando no início. O tema que eu gostaria de dar é acusações, né? Acusações desses últimos dias. E ali eles observam pessoas, né, que estão nesse perfil, e ali eles atraem essas pessoas para serem seus adeptos, para que essas pessoas, né, oferecendo a elas bênçãos, conquistas materiais,
E em troca disso, elas venham conquistar pessoas para o paganismo, para, né, esse sincretismo religioso, que é a cultura da Babilônia desde os tempos lá de Nimrod, né, que é um sistema satânico, é a tentativa do governo de Satanás na Terra, né, para que todos, sem exceção, possam se dobrar, né, a essa forma religiosa, né, esse falso culto religioso que é transferido a demônios e não ao nosso único Senhor. Então, essas pessoas, quando elas entram dentro da comunidade cristã, elas observam, elas estão ali buscando os nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens, né? Aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, para que elas venham a ser seus seguidores. E esse sistema, é importante dizer isso, né? Porque é algo que o Senhor já tem me ensinado, né? Ao longo desses últimos anos, e tenho visto assim muito de perto pessoas que estão se curvando a esse tipo de proposta, né? Da serpente que Satanás tem feito. E ali o Senhor, ele tem mostrado, né, que essas pessoas que eles têm atraído são pessoas que, na verdade, não conheceram a Jesus. Ou seja, os nossos filhos, que muitas vezes nós levamos à igreja, mas não teve uma experiência real. E esse sistema ele usa como bode expiatório, né? Porque eles têm uma prática muito parecida com o judaísmo, né? Antigo, antes do véu ser rasgado de alto a baixo. E o bode expiatório são seres humanos, pessoas, né? Próximas, mais próximas, né? Ou seja, os seus pais, seus amigos, seus irmãos, seus parentes, para que essas pessoas elas sejam seus bodes expiatórios e essas outras pessoas elas venham receber as bênçãos no lugar delas. Então, irmãos, é algo bem satânico. Isso é alta magia, né? Magia proibida. A cúpula, né, religiosa, satânica, ela que lidera esse tipo de essa religião. E ela é interessante que quando ela entra, né, dentro de uma comunidade cristã, ali ela passa a fazer com que aquele grupo de pessoas venham a definhar, né, venham a perder o seu propósito, o sentido. Porque elas, através das influências dessas pessoas, elas acabam se enfraquecendo. Faz com que uns briguem com os outros. E ali começa a haver rupturas, brechas. E essas brechas, elas fazem com que essas pessoas elas se fortaleçam dentro da comunidade cristã. E elas acabem trazendo entretenimentos, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Nada com aquilo que Cristo determinou para a sua igreja viver. Elas trabalham, né, com espíritos que influenciam a mente. Então, se você que está me ouvindo não entende nada sobre magia negra, né, sobre essas práticas religiosas ocultas, você pode estar até se questionando, mas impossível isso entrar dentro da igreja. Mas entra. Quando nós deixamos de observar, né, os mandamentos de Cristo, os mandamentos do Senhor, e passamos ali a cultivar nossos pecados, nós passamos a ser controlados por essas pessoas, né? Passamos a ser controlados por esses demônios, porque Satanás ele não trabalha sozinho, irmãos. Como eu falei no início, há um tribunal, né? Um tribunal celestial e um tribunal dos homens, né? Que foi estabelecido. E essas pessoas elas trabalham para Satanás. Só que a nossa luta não é contra elas.
né? O Senhor já deixou isso bem claro em Efésios capítulo 6. A luta da igreja não é contra essas pessoas, mas é contra os principados e as potestades, dominadores desse mundo, né? Desse sistema, os dominadores espirituais que tentam controlar a igreja do Senhor. Mas nós ainda temos o Espírito Santo de Deus, que traz luz aonde está obscuro. Então essas pessoas, elas passam a servir a esse sistema, né? Eles acabam vivendo uma vida dupla. Aparentemente nós achamos que tá tudo bem, tá tudo normal, mas não está. Porque quando se trabalha para eles, você tem que viver ali uma organização secreta, você tem um pacto ali. E a palavra de Deus deixa bem claro que nós não podemos fazer, né, dar lugar ao diabo, fazer pacto com as trevas. Nós não podemos, porque seremos influenciados por elas, engolidos por ela. E ali a nossa luz, ela vai apagar. E vamos andar em trevas. E Satanás, ele precisa da obscuridade para estabelecer o seu reino, para fazer, né, aquilo que ele quer fazer. Então ele se sustenta à base de segredos, né? E essa organização, quando entra e chama essas pessoas para trabalharem para eles têm que manter segredo. As pessoas têm que passar a ser muito discretas e não podem falar, né, por nada aquilo que elas estão fazendo, mas só que elas enganam. Satanás, ele trabalha com engano, né? Esse sistema, ele trabalha com engano. Engano é heresia. Eles conquistam essas pessoas, para não ser tão agressivos, eles colocam uma fantasia na mente delas. E essa fantasia é algo que se assemelha com a palavra de Deus, né? Vamos dizer assim, traz a elas que não, as práticas judaicas, elas ainda podem ser cumpridas hoje, né? Seus pecados, eles podem ser perdoados através do derramamento de um sangue de um animalzinho. Mas, na verdade, ali, né? Aquilo ali, o pagamento daquele animalzinho, é só ali um pacto. Na verdade, o bode expiatório são pessoas, na maioria das vezes, inocentes. Então, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ela é uma denúncia, é um assunto muito sério. E eu tenho plena convicção no Senhor, daquilo que eu estou trazendo ao conhecimento de muitas pessoas que não sabem. Eu sei que muitos sabem disso, mas é importante com que venhamos a entender que não há nada que possa trazer acusação contra os eleitos de Deus, contra aqueles que estão fielmente servindo ao Senhor Jesus, em obediência à sua palavra. Então, diante de tudo isso, né, eu quero partir para o final dessa mensagem, né, quando diz, o apóstolo Paulo, ele diz lá, né, lá no finalzinho, no 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Nós cristãos devemos ter isso bem firme, né? Bem consciente de que esse tribunal, né, que foi estabelecido para nos acusar, né, acaba nos fazendo ser levados à morte diariamente como ovelhas para o matadouro. Porque nós preferimos ser levados como ovelhas para o matadouro, mas nós não negaremos a Jesus.
Nós não vamos nos vender a esse sistema. Nós não vamos nos vender a outro Senhor que não seja Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. Então ele diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós não devemos ter medo. Nada disso que foi lido aqui, né? Perseguição, angústia, medo, fome, perigo, espada. Não. O Senhor Jesus, Ele defenderá a nossa vida. E Ele guardará a nossa vida do maligno e das acusações do nosso inimigo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma acusação, nenhum perigo, né? Nenhuma obra mandada, ela pode nos separar do amor de Deus. Então essa palavra que eu quero trazer para que nós não venhamos a temer, né, os dias difíceis que estão aí, né, chegando. Porque o Senhor Jesus, Ele há de nos defender. E eu digo essa palavra não só, né, a comunidade cristã que tem passado diariamente perseguições, né, levantes do inferno, tentativas de calar a nossa voz, de sugar nosso vigor, a nossa força, né, tentando impedir ali o nosso trabalho, a realização, o cumprimento do nosso chamado, né, e trazendo, né, assim, tantos obstáculos, tantas dificuldades. Eu quero dizer, né, para esse grupo de pessoas e também para aqueles que por algum motivo, né, se renderam a esse sistema, que Jesus, ele tem perdão. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar os pecados, para perdoar o mais vil pecador que se arrepende dos seus pecados. Então, eu quero fazer esse convite para que você possa estar observando, né, a palavra de Deus como ela é, para que Cristo defenda a sua vida, para que não exista nem nos céus e nem na terra nenhum tipo de acusação contra você, e que possamos juntos, né, como servos do Senhor Jesus, como crentes em Jesus Cristo, dar um brado de vitória, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu deixo essa reflexão com você nesse dia, e que possamos nos encontrar em uma próxima oportunidade, se assim Deus quiser.